Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro Memórias, A Menina Sem Estrela, de Nelson Rodrigues, capítulo 14. Vamos seguindo? Foi o Hélio Pellegrino que me chamou a atenção. Você intrigou o Otto com o Batô. Advertido pelo amigo, fui reler o capítulo de ontem. Realmente, o querido Otto Lara Rezende faz uma série de comentários amargos sobre a noite, ou melhor dizendo, contra a noite. E uma das referências recai justamente sobre o Batô, que é apresentado como um caldeirão de falsas delícias. Sem querer e sem saber, teria eu cometido uma dessas inconfidências supremas. O Hélio Pellegrino esteve com o Otto certa vez no Batô, e foi uma testemunha visual e auditiva do seu prestígio na casa. Quando o Otto chega, as paredes se abrem, as cadeiras disputam a sua preferência, os guaranás, as Coca-Colas e os sanduíches o atropelam. O Hélio estava ao seu lado e viu tudo. O Otto, passando por entre rapapés e os garçons, reverentes. Doutor, doutor! É muito engraçada a figura de linguagem que ele usa aqui na metáfora, né? Que as Coca-Colas, Guaranás, sanduíches os atropelam. É muito bonito. O brasileiro chamado de doutor treme em cima dos sapatos, seja ele rei ou arquiteto. Pau de arara, comerciário ou ministro, fica de lábio trêmulo e olho rútilo, e só o Otto é chamado de doutor lá, na Praça Cerzedelo Correia. Pois bem, e súbito sai, nas minhas memórias, que o meu amigo acha o Batô uma jaula onde estribucham ou uivam todas as hienas da nossa depressão. O pior não são as hienas. O pior é que o Otto viu lá uma batina. Eis uma presença estarrecedora. Ora, o Otto acredita no diabo. Jantando comigo, o Zé Luiz, o Doce Braga, o Armando Nogueira, o Sérgio Bernardes. Ele foi interpelado. Sim, alguém perguntou-lhe se acreditava no abominável pai da mentira. Não fez nenhum mistério. Só acredito no diabo. Segundo Otto, o padre fora ao Batô levado pela mão de Satã. O repito, era o próprio Satã, nos seus inumeráveis disfarces. Como se vê, a hipótese é fascinante. Jean-Paul Sartre costumava ver lagostas fantásticas. Elas subiam-lhe pelas pernas ou escorriam pelo do peito, né? Ou desciam-lhe da cartola. Certa vez, na ópera, ele as viu, no lustre, de cabeça para baixo, como trapezistas. Essas lagostas eram um diabo que assim se multiplicava para confundir e atormentar o mestre. Outras vezes, o príncipe das trevas assume forma de pequeninos chacais, do tamanho quase de uma pulga. No caso de Otto, Satã preferiu fingir-se de padre. Sabia que o romancista ia ao Batô, pôs uma batina e lá apareceu de repente. Ninguém o viu entrar, ninguém o viu sair. E, segundo consta, nem pagou a conta. Eita, aí é Satã mesmo, né? Todavia, ao escrever estas notas, sou assaltada por uma dúvida. Não sei, francamente não sei, se incorri ou não no engano auditivo. Eis o que me pergunto. O Otto falou no Batô, no bistrô? O fato é que o sacerdote estava na noite, desgarrado na noite, e ardia em mil danações. Mas falei em batina e volto à minha infância. Meu Deus, eu queria acreditar, como acreditei. Aos 8 anos de idade tinha uma fé deslumbrante. Quando via um padre, ficava na dúvida se ia lá beijar-lhe a mão. Umas tias me levavam para a igreja protestante, outras me arrastavam para a igreja católica, mas sempre fiz ao protestantismo uma objeção grave. Eu queria santos. Eu não dispensava santos. De mais a mais, não via padres nem freiras protestantes. Durante vários anos quis ser coroinha, mas, como ia dizendo, aos 8 anos e, portanto, ainda na Rua Alegre, ocorreu um episódio que me feriu profundamente. Ainda outro dia, em conversa com Carlos Tavares, na redação de O Globo, disse-lhe: Eu fui o maior pudor físico do Brasil. Ele achou graça, eu também, e paramos por aí. Mas não mentia. O menino que fui não admitia, jamais, que eu vissem nu. E um dia eu estava tomando banho e o ferro da porta do banheiro tinha um defeito qualquer. De repente, alguém empurra e abre. Era uma velha tia que passava uns tempos lá em casa. Enfiou a cara e me viu. Logo voltou atrás e fechou tudo. Mas me vira, eis a verdade, me vira.
O menino pôs as mãos em folha de parreira. Aqui é um... Vou cortar aqui. Num segundo, na fração fulminante de um segundo, o menino pôs as mãos em folha de parreira, e nada descreve e nada se compara ao sofrimento infantil e o espanto e o ódio e a cólera. Nunca houve uma nudez tão ofendida, tão humilhada, tão ressentida. Reparem como, de vez em quando, ainda hoje, falo em nudez. É uma tranquila e, direi mesmo, confessa obsessão. O Paulo Francis há de achar uma graça superior e infinita no meu ressentimento contra o biquíni. Aí está, o biquíni. Eu o vejo como uma nudez pior do que a nudez. Eis o que eu gostaria de explicar. Adulto e já velho, ainda conservo muito do menino que foi visto, no banho, por uma tia que já morreu. E o que me doeu é que vi no seu olhar, faiscando no seu olhar, uma curiosidade divertida e maligna. Mas claro que isso não existia, só existia na minha imaginação. Mas a odiei. Fiquei por toda a minha infância com sentimento de mácula na carne e na alma. Foi aí que pensei em ser coroinha, padre. E mais, cheguei a pensar e a desejar minha crucificação. Não entendia por que os meninos não beijavam a mão de freira, só de padre. Lembro-me das vezes em que entrei na igreja. Ninguém me chamava, ninguém me levava. Eu ia por mim mesmo, era quase uma predestinação. Nada me tocava mais do que os doutores das colunas, e por toda parte a palpitação de luzes e de sombras. Eu queria viver ali, não sair dali, olhando os santos vergados e o som dos círios nos altares. Há poucos anos fomos eu, o Otto Lara Rezende e o Ela Pellegrino ao mosteiro de São Bento. Os dois amigos já o conheciam e avisaram. Uma beleza, uma beleza. Dom Marcos Barbosa, a quem fui então apresentado, nos conduziu. E, percorrendo a igreja, me senti o mesmo menino de 1920. Sim, o menino que precisava purificar-se da nudez vista por uma porta entreaberta. Lembro-me que, de repente, começamos a pisar sobre túmulos de monges. Eram velhíssimas mortes de 100, 150, 200 anos. Meus amigos não perceberam nada, e nem eu lhes disse. Mas desejei ser uma daquelas ossadas e estar ali enterrado eternamente. Esse artigo aqui foi escrito no dia 11 de março de 1967. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.